Bom, podemos começar então. Pessoal, boa noite. Eu vou me apresentar. Eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Marcos Bueno, do curso de arquitetura da UBRA, aqui de Torres, né, do campus de Torres. E eu fui agraciado, né, com a oportunidade de apresentar um colega, né, um colega por quem eu tenho uma admiração muito grande, né, e pelo trabalho que ele faz, né, pelo pesquisador que ele é, né, e principalmente pelo amigo que ele é, né. Eu tenho uma amizade muito grande com o professor Guilherme de Almeida, que vai nos dar a honra de nos mostrar e nos falar um pouco, né, do trabalho dele, da tese dele de doutorado, né. Só lembrando, né, o Guilherme ele se formou na PUC, né, ali em Porto Alegre, 2007. Se eu falar alguma coisa de errado, Guilherme, tu me corrija, por favor. Né? Tem mestrado pelo PROPAR, que é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da URGS, da Universidade Federal, por onde ele também fez o doutorado dele. Né? Então, assim, hoje a ideia é que o Guilherme traga um pouco, né, do que ele tratou na tese dele e que a gente consiga ter uma noite, né, de uma discussão, assim, boa, né, acho que não vai dar tempo para a gente discutir muito, mas, assim, que a gente tenha, né, né, que ele traga para a gente um pouco desses questionamentos que ele acaba levantando, né, de temas, de um tema, né, de temas que são importantes para a arquitetura contemporânea, né, que é a relação com edifícios icônicos, né, ele traz esses dois exemplos da Casa da Música e da Cidade das Artes, que são dois exemplos bastante significativos, né, no cenário internacional e nacional também, tá? Então, assim, sem me prolongar mais, né, vamos deixar o Guilherme falar e eu passo a palavra para ele agora. Beleza. Então, agradeço, Marcos, também, né, além de tudo, assim, da admiração que eu tenho por ti também, e essa questão da amizade pessoal, assim, que para mim me honra muito, né? Que legal que a gente está junto hoje aí para falar da minha tese, né? E alguns alunos, ex-alunos, colegas aí, né? Para mim é uma coisa que hoje em dia, nessa distanciamento todo que a gente tem, né? Para mim, esse tipo de oportunidade é muito legal de falar ainda mais com essas coisas que a gente gosta, né? De arquitetura. Então, assim, a tese, eu não sei se vocês conseguem ver, a tese isso aqui, é um livro praticamente, né? Que eu tratei, então, desses dois ícones arquitetônicos aí, né? Que um é a Casa da Música do Porto, em Portugal, e outro que é a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Então, são dois projetos que foram, assim, interpretações de arquitetos estrangeiros, né? Um que é o Christian de Port-Sampar, e outro Rem Koolhaas, sobre a cultura luso-brasileira, né? Então, esse mote, assim, é muito interessante, assim, como é que esses dois arquitetos iam fazer essas obras que são salas de concertos, né, nesses dois contextos específicos, assim, né? Então, só para contar a história rapidamente para vocês, o doutorado esse foi feito na URGS, né? O meu orientador foi o professor Comas, que é um pesquisador, assim, bastante conhecido nessa área da arquitetura moderna, principalmente a arquitetura moderna brasileira, né? E eu lembro que demorou muito, assim, para eu chegar na tese, né? A coisa de fazer uma tese de arquitetura é muito complicada. Assim, no fundo, eu demorei 3 anos para achar bem o tema, assim, sabe? Eu queria fazer a ideia de monumentalidade na arquitetura contemporânea, era uma salada de fruta, assim. E aí foi indo, e aí eu achei o tema, digamos, e aí a coisa foi, né? Daí eu escrevi a tese em 2 anos. O doutorado ele tem, né? A rigor ele tem, para quem não é bolsista, porque era o meu caso, né? Eu tive 5 anos para fazer a tese. Eu tive um tempo também no Chile que eu pude estudar lá na Católica, enfim, no que a gente chama de doutorado de sanduíche, né? Então foi uma experiência super legal, assim, e faz 2 anos que eu defendi a tese, né? E essa é uma tese que teve, assim, um reconhecimento, né, nacional, porque ela teve um prêmio, enfim, da CAPES, né? Então é uma tese, assim, que me orgulha muito, assim, desse trabalho e que é muito legal que eu possa estar falando aqui para vocês, tá? Então a ideia, eu vou falar, assim, mais ou menos uns 40 minutos, vou tentar, viu, Marcos, assim, para repassar tudo, assim, né? Para depois dar um tempinho para te dar uma conversada. Eu vou tentar, assim, falar das coisas bem pontuais e não ser muito acadêmico, tentar fazer uma coisa mais legal, tá?
Então, assim, o problema que existia nessas duas, os problemas arquitetônicos era como fazer um edifício, entre aspas, assim, né, um edifício que se destacasse do contexto, né, e que ao mesmo tempo fosse um edifício icônico, né? Os edifícios icônicos, eles têm essa característica assim, de ser escultóricos, enfim, né? E normalmente eles são criticados por serem edifícios acontextuais, né, fora de contexto, né, que não se relacionam com o contexto, e também são criticados por ser formalmente arbitrários. Né? Então, essa era a grande questão. Assim. Então, essa é a Casa da Música, né, que são frases, enfim, né, o Corros falando como fazer um edifício sério na era dos ícones, né, que os ícones não são muito levados a sério. E na Cidade das Artes, então, o Porto Sampaio fala como fazer um símbolo público na Barra da Tijuca. Né? Então, esses eram os grandes problemas. Então, a Casa da Música foi um concurso internacional que foi feito, e aqui a Cidade das Artes foi um convite direto para o Porto Sampaio, que é um arquiteto francês, né? Pelo pai do hoje Rodrigo Maia, pelo César Maia, que era o prefeito do Rio de Janeiro. Enfim, mas essas questões políticas a gente não vai tratar aqui. Tá? Então, a grande questão desses dois arquitetos, né, eles têm uma relação, eles nasceram no mesmo ano, 1944, e eles sempre, e essa geração de arquitetos que se formou ali pela década de 60, eles tiveram sempre muito interesse pela arquitetura brasileira, principalmente pela arquitetura do Oscar Niemeyer. Né? Então, eles tinham essa vontade, né? Claro, talvez seja uma coisa meio assim, mais de verbal, né? Mas tinha essa ideia de ser arquitetos, não só arquitetos, mas um tipo de arquitetos brasileiros. Né? Eu acho que isso aí foi uma coisa que armou também a minha tese, né? Para ver como esses arquitetos viam, ou como fazer um edifício do mesmo programa, né? E interpretar essa cultura luso-brasileira, digamos assim, em Portugal e outro no Brasil. Né? Então, assim, as definições de monumento, né? Não vou entrar muito nessas definições, enfim, mas o que é um monumento em princípio arquitetônico? É um edifício, no fundo, que se destaca do contexto, por ele não ser um edifício assim ordinário, né? Ser um edifício fora do comum, tanto em termos de forma como em termos de materialidade. Isso sempre foi assim desde tempos imemoriais, né? E há essa confusão, assim, às vezes, né? Não, um edifício icônico, né? No fundo, né? Eu discuti um pouco isso, se realmente seria pertinente discutir diferenças entre edifício icônico e monumento, né? Então, o monumento ele tem essa ideia de ser um edifício especial, né? E o edifício icônico, no fundo, também, né? Um edifício escultórico, enigmático, evocativo, né? Então, esses edifícios, na passagem do século XX para o século XXI, são chamados edifícios icônicos, porque eles têm essa coisa, assim, muito enigmática e formas que são baseadas na natureza e assim por diante. Então, assim, para basear as minhas duas análises, que vão ser rápidas, né? Eu vou te tratar de algumas questões que eu considero fundamentais, assim, para a gente entender o que foi a tese e o porquê, né, que eu acho, e cheguei a essa conclusão, que esses edifícios têm muita pertinência, são realmente projetos muito importantes para a arquitetura contemporânea, para além assim de uma análise mais assim rápida ou preconceituosa no fundo. Na verdade, existe um preconceito com esse tipo de obra, edifícios icônicos em si e especificamente esses edifícios, né? Então a tese ela meio que ela vai contra, digamos assim, essa maré, tá? Então, a grande questão é de se discutir, digamos assim, uma certa ideia de teórica, assim, né, de o que seria um edifício ordinário, né, em contraposição com um monumento, né? Isso é uma teoria que, enfim, é uma questão muito do meu orientador, do Comas, né? E que se diz assim, então, de alguma maneira, toda a história da arquitetura e a cidade, digamos, ela né, suas variadas, enfim, teorias, né, uma contraposição a edifícios que são mais repetitivos, né, ou seja, em princípio, habitacionais, no fundo, né, e esses monumentos que são edifícios excepcionais, que antigamente eram as igrejas, as prefeituras, e na passagem do século XX para o século XXI, especialmente esses edifícios icônicos, são os centros culturais, os museus internacionais. Né? Então, essa questão é muito importante a gente entender. Né?
por um lado, um edifício ordinário, né, isso em termos genéricos, né, assim, ordinário no sentido de ser comum, né, ou repetitivo. E, por outro lado, um monumento. E as possibilidades da gente fazer, né, gradações entre esses tipos. Né? Por exemplo, então, a habitação, a depender, né, da forma, da materialidade, ela vai ser, digamos assim, uma casa, ou a depender, digamos, da sua forma e materialidade, ela se torna um monumento. Por exemplo, a diferença entre a minha casa e o Palácio da Alvorada. Né? O Palácio da Alvorada é um edifício que vai ter materialidade, forma diferente, porque ele é uma casa que pretende ser um edifício especial, um monumento, no fundo. Né? E a casa do Guilherme, em princípio, é uma casa, né, para um ser absolutamente comum. Né? E essas distinções são muito importantes. E aí é óbvio que deve haver o quê? Uma adequação do caráter arquitetônico. Né? Digamos assim, seria muito ridículo, talvez, se o Guilherme tentasse fazer uma casa como o Palácio da Alvorada, sendo eu uma pessoa comum. Ao mesmo tempo que, se o Niemeyer tivesse feito a casa do presidente da República como se fosse a casa do Guilherme, seria uma coisa inadequada. Né? Então, essa questão do caráter arquitetônico é uma das discussões mais importantes que teve aí nessa tese. Né? E que, no fundo, é uma discussão arquitetônica belíssima que tem a ver com todo o ensino de arquitetura do século XIX. Tá? Mas, enfim, aí teria que ler a tese. Tá? Depois eu vou indicar ali para vocês lerem a tese, acho que vai ser bem importante. Então, essa é a grande questão aqui que eu trato na tese e procuro avaliar em que medida, né, esses edifícios são pertinentes, estão bem colocados nesses tons de cinza, digamos, entre o ordinário e o monumento. E aí essa ideia assim da caracterização, não. O que é a caracterização arquitetônica? Né? Aí a gente vai para esse grande teórico da arquitetura, que era o Quatremère de Camusy, que era um francês, um gênio, né? Que tratou sobre essa ideia do caráter arquitetônico de uma maneira muito sofisticada. Né? Então, tornar sensíveis pelas formas materiais, as qualidades intelectuais e as formas morais, vejam bem, que podem ser expressas através da arquitetura. Né? Então, essa ideia de caracterizar os edifícios, né, quase como se fosse uma coisa de indivíduo, digamos assim, que cada edifício é como se fosse um indivíduo que vai se comportar de uma determinada maneira em uma determinada situação, né? Digamos assim, essa é meio que uma ideia do decoro, ou seja, em princípio, os deputados federais, né, eles não vão de bermuda e chinelo no palácio lá no Palácio do Congresso, né? Assim como, né, a gente não vai num casamento, né, nem talvez nem tão bem vestido, nem tão mal vestido. Existiria então uma maneira da gente usar uma roupa, digamos, adequada para certas situações. E na verdade, claro, eu estou falando de uma maneira super, assim, quase que de brincadeira, né, mas que a gente entenda bem qual é que é, o que está em questionamento aqui. E na arquitetura a gente tem como caracterizar os edifícios, né, a partir da sua forma, né, e da sua materialidade, dos materiais de construção e assim por diante. Tá? Então essa é a ideia que perpassa toda a tese, a ideia de caráter arquitetônico. Né? E esse Quatremère de Camusy, ele dizia que existia 3 variedades de caráter. Eu não vou entrar muito nisso, enfim, né, mas ele dizia que uma obra ela pode ter caráter, que é, digamos assim, aquela obra majestosa, enfim, imponente, que ele diz que tem a ver com a infância da arte, né? A arquitetura grega, egípcia, aquela coisa assim, caráter forte, né? Isso é uma obra que tem caráter. E ele diz também que uma obra pode ter um caráter, que a gente chama de caráter distintivo, ou seja, dentro de uma mesma natureza de obras, é a ideia de originalidade, digamos, né? Por exemplo, dentro da arquitetura moderna geral, o Niemeyer, né, ele tem um caráter distintivo, né, porque ele tem certos elementos autorais da arquitetura dele que a gente consegue identificar. Estão ouvindo, Marcos? Sim, sim. Sim. Beleza. E o que vai nos interessar é o último, o caráter relativo, ou seja, né, ele diz então que a obra tem o seu caráter, ou seja, é o caráter que diferencia obras, digamos assim, de programas diferentes. Por que uma casa
é diferente de um centro cultural, que é diferente de uma igreja. Esse a gente chama de caráter relativo, né? Que é isso que vai nos interessar. Então, diz que essa obra tem o seu caráter. Tá? Então, é bem legal essas ideias aqui. Né? A gente vai estar trabalhando ali com o relativo. Tá? E essa ideia aqui da caracterização, né, ela vai desde uma questão mais genérica até uma situação específica. Digamos assim, casa. Casa é um genérico, um universal, digamos. Né? E aí, casa no Brasil. Bom, então, o que seria a brasilidade? Né? Ou seja, isso no século XX se tornou a brasilidade do Oscar Niemeyer. Né? Mas existem vários Brasis, digamos. Né? Então, sempre vai ser uma coisa autoral de um arquiteto que está imaginando como seria, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Opa, então já fica carioca. Né? Em Copacabana, dentro do Rio de Janeiro, Copacabana é diferente da Barra da Tijuca. Na Avenida Atlântica é diferente da Barata Ribeiro. E assim por diante, a coisa vai específica, né, do Niemeyer, da década de 50. Então, é muito interessante isso. Assim, a caracterização tem a ver com são ideias genéricas que se tem sobre as coisas e ideias específicas, né, que se fala, por exemplo, em relação ao uso, ao contexto, à autoria, digamos, o Marcos projeta de um jeito, a Caroline Kell projeta de outro, o Niemeyer, entende? E também do tempo, né? O Guilherme talvez hoje projete diferente do que ele projetava há 10 anos atrás. O Le Corbusier da década de 20 é um Le Corbusier diferente da década de 50. Entende? Então, essa ideia da caracterização é tanto uma coisa projetual quanto assim um instrumento de classificação das obras. Tá? Então, é bem importante que vocês entendam essa ideia aqui para a gente entender o quê? Né? Por que essas obras são do Potsdam Park e do esse Rem Koolhaas, e o tempo, né? Elas são icônicas porque elas participam dessa transição do século XX para o século XXI, e por isso que elas tinham que ser desse jeito, tá? Enfim. E aí essas estratégias de caracterização, né? Isso também é uma teoria do meu orientador, enfim, que eu desenvolvi muito na tese. Ele fala que existem duas estratégias de caracterização básicas. As estratégias de caracterização substantiva, né, que a gente usa elementos arquitetônicos, né, típicos daqueles problemas. Por exemplo, sei lá, na arquitetura religiosa, a gente vai ter o transepto, a gente vai ter a torre cineira, a gente vai ter o altar e assim por diante. São elementos substantivos para caracterizar o programa igreja. Né? Numa casa é mais fácil, talvez. Uma casa tem o telhado, tem a chaminé e assim por diante. Né? São elementos que a gente pega para, olha, isto é uma casa ou isto é uma igreja. Substantivo. E a caracterização adjetiva tem a ver com esses atributos, né? Digamos, um CTG. Um CTG, em princípio, ele talvez tenha elementos substantivos, sei lá, não entendo de CTG, mas, em princípio, um CTG ele tem a ver uma ideia de rusticidade e assim por diante. Né? Então, na mescla desses dois instrumentos, substantivos e adjetivos, em princípio, a gente tem como caracterizar as obras arquitetônicas. Né? Que a gente vê, por exemplo, aqui nesses exemplos, né? Então, aqui a igrejinha da Pampulha tem vários elementos substantivos que a caracterizam e elementos adjetivos, né? A graça, a leveza e a caracterização do tempo, uma arquitetura moderna. Né? Aqui, por outro lado, no Parque Hotel lá de Nova Friburgo, do Lúcio Costa, né? Então, ele é moderno, tem pilotis e tal, mas tem a ideia do alpendre, tem a ideia do telhado, do muxarabe, que são elementos substantivos. E ele é rústico, campestre, a partir desses elementos que são adjetivos. Né? Então, essa é a grande questão, assim, em como isso vai se dar nessas obras aí que vão ser estudadas na tese, né? Então, o que é uma coisa interessante também da arquitetura, isso é tudo baseado na arquitetura do século XIX, tá, gente? Quem inventou tudo isso digamos, quem sistematizou esse sistema era a Escola de Belas Artes francesa, que os alunos, digamos assim, né, eles tinham que escolher os estilos, né, para cada tipo de projeto. Né? Então, isso está tudo lá no século XIX, no século retrasado. Né? E eles fizeram uma coisa muito interessante naquelas escolas, que era diferenciar os elementos de composição e os elementos de arquitetura.
Vou tentar explicar, por exemplo, né? Digamos, os elementos de arquitetura são parede, porta, janela, né, coberturas, né? E elementos de composição são, por exemplo, eixos, né, tripartições de planta. E quando a gente faz uma diferenciação dessas coisas, a gente pode experimentar novos procedimentos compositivos. Né? Então, por exemplo, se a gente pegasse a arquitetura grega, né, aquelas colunas jônica, né, o frontão, e se a gente, digamos assim, pudesse arranjar eles de outra maneira para criar outros significados arquitetônicos, né? E isso é o que foi feito no século XIX. Não existia assim, eu posso escolher o estilo grego, mas eu posso fazer no estilo grego eu posso fazer, sei lá, uma estação de trem, né? E aí tu vai expandindo existia uma grande liberdade para os alunos, experimentavam novos procedimentos compositivos. E isso se deu também na arquitetura do século XX, né? Por exemplo, quando a gente vê o Le Corbusier, né, fazendo lá as 4 composições, né, aqui no Parque de La Villette, né? Então, experimentando com os mesmos, digamos assim, elementos, a gente ir podendo fazer outras experimentações de composição. Né? Aqui o Kohlhaas também fazendo tal do diagrama, né? E assim por diante, o próprio Eisenman aqui. Né? Então, esse é um papo muito legal, né, que pode ser aprofundado, né, assim, de uma maneira bem, bem forte, assim, se vocês derem uma olhadinha na tese. Hoje é uma coisa meio que um passo para vocês entenderem o que eu vou dizer depois sobre as obras. Né? E o Comas também, ele fala de outras operações aí que são típicas, digamos assim, da arquitetura moderna, né, e da arquitetura dos ícones esses, né, que é a abstração de formas extradisciplinares. Né, digamos assim, esse aqui são croquis do Álvaro Siza, ó, do Museu Iberê Camargo aqui. Olha só, pode ver, tem um capacete de um guerreiro, tem umas tartarugas, tem umas coisas que podem ter a ver com o programa. Né? Digamos assim, o guardião da arte, ou digamos, o cara fazer uma alusão às montanhas, ali a pedreira, né? Que são elementos extra-arquitetônicos, certo? Que tem a ver, no fundo, né, com toda a arquitetura, por exemplo, assim, na arquitetura grega existia isso, né? Os caras pegavam lá uma folha de acanto lá e faziam um capitel coríntio, por exemplo. Então, a abstração de formas extradisciplinares é uma das operações muito típicas desses edifícios, né? E a distorção de formas disciplinares, aqui a coluna da alvorada, né? Ou seja, aí é para a gente caracterizar a questão da autoria, no fundo, no Niemeyer, né? E a distorção normalmente tem a ver com a caracterização de tempo, ou seja, ele é distorcido porque ele tem que ser do seu tempo e, por exemplo, assim, sei lá, o nosso tempo é de incertezas, a contemporaneidade ela tem a ver, né, com essa ideia assim da fragmentação, né? E aí tu pega um elemento típico e distorce ele para que ele se pareça contemporâneo. E vocês vão ver como isso é muito importante nessas duas obras, né? Então essas são as questões assim basilares das análises, tá? E, por exemplo, aqui a gente vê que esse tipo de operação, né, claro, que tem tudo a ver com uma coisa que a gente chama de arquitetura pós-moderna, enfim, que é uma discussão muito interessante aqui, a Catedral de Ronchamp, né, que obviamente foi muito criticada, né, mas ela tem essas alusões, eu chamo de duplo código isso, né, de ela se remeter a elementos extra-arquitetônicos. E aqui o edifício mais, assim, o edifício que fundamenta todos esses edifícios chamados icônicos, que é o Guggenheim de Bilbao, né, que é esse aqui do Frank Gehry. Né? Então, o pai dos edifícios icônicos é esse edifício que vocês estão vendo aqui. Né? E aí um dos grandes teóricos e arquitetos de hoje em dia, que é o Rafael Moneo, fala que no Guggenheim voltamos a perceber um novo sentido de monumentalidade. Né? E aí, enfim, e isso era uma coisa que ficava me batendo. Afinal, edifício icônico, o que ele é? Né? Ele é tão diferente assim de um monumento. Esse Charles Jenkins, que é esse arquiteto, esse teórico, ele dizia que assim, não,
o edifício icônico é algo que vai superar o monumento, é outro tipo de coisa, e não é, na verdade. Né? O que acontece? No fundo, é como eu coloco aqui, ó. O edifício icônico, o ícone arquitetônico, ele é um subgênero de monumento, né, porque ele é um edifício que se diferencia do entorno, dos edifícios ordinários, digamos, né? Só que ele é historicamente datado. Né? Os edifícios icônicos, eles duram assim entre 97 e 2008, né? Que é onde foi a eclosão desses grandes ícones, né? Sei lá um ninho de pássaro em Pequim, enfim, né? Todos os Isso é muito importante, eu não frisei muito assim, mas todas as cidades queriam o seu ícone, digamos, né? Contratavam esses arquitetos famosos para ter lá um Rem Koolhaas na sua cidade, um Frank Gehry, um Podson Park, né? E por isso que eles são muito criticados também, né? Porque é uma coisa meio de uma sociedade de mercado, é meio que se dá assim por vencido pela sociedade de mercado. Isso é um baita de um preconceito, né? Aqui a gente está falando só de arquitetura, digamos. Então, assim, e aí eu quis ir contra isso. Eu quis mostrar que nessas duas obras, e principalmente na do Rio de Janeiro, né, que todo mundo torce a cara, assim, torce o nariz, né, fazendo ar de cara feia. Eu disse, não, vamos olhar esse edifício e vamos ver se ele tem tantos defeitos assim, né? Então, essa é assim, o preâmbulo para vocês entenderem as apresentações aqui dos edifícios, né? São 8, 6 e 30. Então, assim, vou tentar fazer agora uns 20, 25 minutos essa última parte, que é da análise dos edifícios. Se vocês quiserem depois fazer perguntas, ou, enfim, vou ter o maior prazer. Infelizmente, é muito rápido, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem esse preâmbulo da onde eu queria chegar com a tese. Eu queria demonstrar que essas operações foram conscientes, ou seja, eles usaram as estratégias de caracterização substantiva e adjetivas conforme o caso, né? E queria demonstrar, né, que sim, eles são acontextuais, porque eles queriam ser diferentes do contexto, né? E eles são arbitrários porque é impossível que a arquitetura não seja arbitrária, mas isso é uma outra discussão que a gente pode ter lá no final. Então aqui, para só a questão, né? Então vou apresentar a Casa da Música, depois a Cidade das Artes. Então, a Casa da Música ficava numa confluência aqui, numa rótula, né? Entre o casco antigo e o casco novo da cidade, né? Então, na confluência desses dois tipos de cidade, né? Então, o que aconteceu? Foi um concurso internacional, meio que às pressas, assim, foi uma coisa bem complicada, tá tudo descrito lá na tese, né? Mas, fundamentalmente, era uma rotunda, assim, ó, com esses edifícios mais ou menos repetitivos ou ordinários, né? E aí se destruiu essa que era uma, como é que é, uma garagem de bondes. Bondes era um tipo de transporte antigo, né? Que, enfim, que era muito, até tinha em Porto Alegre, e eles iam destruir essa parte aqui, então, para construir esse ícone, né? Para ser construído em 2001, porque o Porto, que é essa cidade em Portugal, foi escolhida a capital europeia da cultura. Né? Então, fizeram assim, um concurso internacional, né? E aí quem venceu foi o Koolhaas. Tá? E, enfim, vamos dar uma olhadinha como é que foi esse projeto, e, enfim, vamos dar uma olhada. Tá? Então, a primeira coisa que ele fez, ó, então ele disse, então, afinal, ainda que é legal que, ó, o porto ainda mantém o status do edifício isolado, né? Então, de alguma maneira, né, esse edifício isolado ele vai se diferenciar do contexto porque os outros edifícios têm um alinhamento e assim por diante, né? Então, ele fez operações formais aqui, ó, né, para que no fundo tivesse alguma relação com o contexto, e ele foi, digamos, conscientemente, né, diferenciando esse edifício do contexto, tanto em termos de forma e de materialidade. Tá? Então, aqui esses aqui são diagramas do concurso, né? Então, ao invés de ele fazer, ó, peraí. Ao invés de se fazer uma obra que fosse alinhada com o contexto, ele realmente quis fazer esse edifício mais facetado, assim, né? Como se fosse várias diagonais em relação ao contexto. É muito interessante o edifício, depois vou mostrar. Tá? Então, esses aqui são os outros concorrentes, como o Rafael Vignoli, é um arquiteto uruguaio que radicado nos Estados Unidos, que esse aqui era o projeto dele, é um dos concorrentes. E esse aqui é do Dominique Perrault, que é um arquiteto francês muito importante, que na época
E só, assim, a coisa foi tão rápida, tá? 7 arquitetos estavam concorrendo, mas só 3 entregaram proposta, porque tinham um mês só para fazer o projeto, né? Então foi uma coisa meio assim, às pressas, tá? Então, o que acontece? Eu vou bem rapidamente, assim. Então, o que ele faz? Né? O Koolhaas pega, né, o protótipo em termos de substantivos da caixa de sapatos, né? A caixa de sapatos é o tipo de forma para que tenha a melhor acústica possível, tá? Que é baseado lá numa sala de concertos em Viena, que é esse Musikverein aqui. Então, olha só como é consciente que ele pega esses elementos substantivos de salas de concerto e está trazendo para o projeto. Mas, de alguma maneira, né, esse tipo de caixa de sapato é uma coisa muito estável assim para ser um edifício icônico. Né? E aí toda a concepção da Casa da Música é baseada nesse edifício, nessa forma, né, que vai se subtraindo, fazendo essas subtrações desses elementos. A iniciar, então, pela caixa de sapatos, né, a principal, né, são 2 auditórios e os outros programas, né, que vão fazendo parte, né, dessas subtrações aí nesse poliedro irregular. Né? Enfim, aqui são os diversos, né, testes, né, de composição desses elementos, né? Enfim, as relações com a praça, que tinha a rotunda ali, né? E as relações entre os auditórios também, certo? Enfim, aqui são os desenhos, né, e maquetes que eles iam tirando fotografias, enfim, está tudo super documentado lá na tese. É muito legal que se vocês quiserem saber sobre esse edifício, né? E ele é baseado, né, num projeto que não foi construído, de uma casa, né, em que a gente vê aqui, ó, é uma casa que era para ser em Rotterdam, e aí o cliente achou muito estranha a casa, ele era um calvinista lá, assim, super, né, super católico, assim, e aí ele chegou assim, não, essa casa aí tá demais para mim, não dá. E aí eles tinham muito pouco tempo para fazer o projeto e pegaram o projeto dessa casa, né, que pode ver, ó, toda ela baseada em uma casa tradicional, né, e com a distorção dos elementos para ser uma casa contemporânea. E aí toda a Casa da Música foi baseada nessa casa que virou, digamos assim, depois uma sala de concertos. Tá? E aqui ele diz, ó, olha, a caixa de sapatos, né, é muito estável. Então, como é que a gente vai transformar essa casa, essa caixa de sapatos, para o mundo contemporâneo? Ou seja, aquela ideia de ser fragmentado, né, ser distorcido para fazer, então, essa caracterização do tempo. Né? Então, é um edifício contemporâneo porque ele vai ter toda essa instabilidade. Né? As relações com o contexto, né, com o casario, enfim, né, esses elementos, os balcões. Então, apesar de tudo, desde o início foi pensado para ser um edifício contextual, né, com essas grandes relações com o exterior, mas não necessariamente um contextualismo banal, assim, de imitar os edifícios do contexto. Né? Então, aqui são os desenhos, né, do projeto em desenvolvimento. Então, existe a grande caixa de sapatos no meio e aqui é um grande foyer, né, com essas escadarias, digamos assim, que são típicas desse tipo de programa, né? E lá as subtrações com os outros programas. Tá? Aqui o corte, a gente pode ver, né, que é um edifício super complexo em termos assim de técnica construtiva, né, todo de concreto branco também, né, mas não vou entrar nessas questões. O que nos interessa é entender quais foram as estratégias de caracterização. Tá? Então aqui o edifício recém-inaugurado, em 2005, o projeto é de 99 e ele é concluído em 2005. Tá? Parece um meteoro, uma nave espacial, né? Enfim, é cheio de alusões, digamos assim, a sistemas que são extradisciplinares. Tá? Mas as relações com o contexto são muito interessantes, depois eu vou mostrar para vocês que não parece uma coisa assim tão estranha. Tá? Não vou explicar muito o projeto. Então aqui ó, já é uma foto mais recente, né? Viram que construíram um edifício aqui atrás. Ó. Isso na época do concurso já tinha sido assim
previsto. Isso aqui é como se fosse a CE deles lá, né? Uma companhia de elétrica, né? Então é difícil que dá um certo fundo, né, para essa forma extraordinária que é a Casa da Música. Tá? Aqui uma outra vista interessante, ó, dessa rotunda, né? É muito interessante que ela se comporta de uma maneira interessante. Ela não é tão chocante assim, né, se a gente for analisar, né, a relação do edifício com o contexto. E aí a gente vê todos as tais de estratégias substantivas e adjetivas, né? Então o Kohlhaas lá falando para o pessoal, olha, o Portugal é um país, né, de azulejos, né, e de mármore, né? Aí eles pegaram lá, digamos assim, por exemplo, aqui esses padrões, ó, que são dos azulejos do Porto, e aqui nas cortinas lá que tem para contra a incidência solar, é uma abstração, né, desses elementos do contexto. Né? Então é cheio de referências. Né? Por exemplo, aqui, ó, aquela questão da caracterização do tempo. Ó. Então, tinha que ser dourada a caixa principal, porque isso faz parte, né, dos elementos típicos de uma sala de concerto. Mas não poderia ser como a referência que ele utilizou. Ele tinha, então, que, né, deixar pixelado, distorcido, para ser uma arquitetura, digamos assim, do seu tempo. Né? Então, tudo fecha, digamos, quando a gente consegue analisar. A gente tem que entender as obras para poder. Gostar ou não gostar é uma outra coisa, né? Mas a gente não pode negar que existe aí uma grande questão intelectual nessas obras, né? Então aqui ele diz, olha, ele confessa, diz, olha, eu me senti quando eu estava fazendo cada um, e isso é o chamado ecletismo na arquitetura, né? Então se a gente vê as obras ecléticas, cada tem a sala egípcia, a sala não sei o quê, né? Aqui, por exemplo, na Biblioteca Pública do Estado, né? Que é um edifício do século XIX, cada sala tem uma caracterização, e é a mesma coisa que acontece, então, na Casa da Música, né? Cada uma tem a sala VIP, tem a sala roxa, tem a sala não sei o quê, né? Então, isso é o quê? Uma herança, no fundo, né? De um tipo de pensamento de arquitetura do século XIX. E aí tem, assim, até coisas bem específicas. Né? Esse aqui é o Palácio de Sintra, que é um gramado, assim, que fica perto do porto, né? Que é super importante para eles. E ele pegou os mesmos azulejos lá e colocou na chamada Sala Renascença, né? Como se fosse, então, esses elementos para tornar essa casa uma casa portuguesa, né? De alguma maneira, tá? Também aqui na sala chamada Sala VIP, né? Olha só que coisa interessante, é uma mescla de tradição e inovação, né? O piso ali é de alumínio, mas aí tem umas cadeiras Luís XV, né? E esses azulejos aí, né, são temas da Holanda e de Portugal, né? Então é muito interessante, né, todas essas estratégias, digamos assim, gerais de caracterização desses edifícios, tá? E aí, só para finalizar a Casa da Música aqui, ó, as relações do... não, passou aí. Alô, Marcos. Não passou o slide, mas eu estou te ouvindo. Putz, é uma pena, porque já passou faz um tempão aqui. Peraí. Tá, agora sim. Então, por exemplo... Ah, não, peraí. Vai voltar agora. Então, as relações da Casa da Música com o entorno, né? É impressionante, assim como de longe, digamos, assim, quando a gente vê, né, de uma maneira genérica, parece que é uma coisa que não tem relação nenhuma com o contexto, tá? Mas, de algum modo, né, a Casa da Música ela vai ter... É super sofisticada, assim, a partir de várias visuais da cidade, a gente vai percebendo o edifício. Ah, que pena que está acontecendo isso. Espera aí. Ver se eu consigo resolver esse problema aqui. Só um pouquinho. Já está quase na hora, né? Só um pouquinho. Quem sabe tu abre aí, Marcos. Pode ser? Tenta aí. Trancou total.
Só que tu precisa deixar de compartilhar tua tela para eu É o que compartilhar. eu estou tentando. Saiu? Ainda não, ainda estou vendo aqui. Tenta me expulsar, não tem como. Sim. Eu estava acabando a Casa da Música ali. Tá. E ótimo. Vamos ver aqui. Bora lá. Eu juro que vai ser rápido agora. Tu só me avisa quando eu tenho que passar. É daqui a pouco. Eu acho que era antes. Não, mais. Daqui a pouco, mais. Aí, essa. Uhum. Bota um zoom aí. Não sei como ampliar isso aqui. Não, nem eu. Enfim, mas dá para ver aí, né? Dá para ver. Maravilha. Então, olha só, a gente vê que, né, a relação da Casa da Música, né, com o Ctrl L, Darlan está falando. Oi? Não. F11. Os alunos estão tentando ajudar aí, meu. Aí. Oi? Tá. Beleza. Então a gente olha só, né, como existe uma relação com o contexto no fundo. Vai passando, pode passar. E aí, por exemplo, ó, é uma vista, né, da Casa da Música a partir de um cemitério lá. Ó. Tu vê que ela tem uma relação com o caimento dos telhados, né? É muito interessante é quase que uma coisa meio camuflada em alguns pontos, sabe? Então não é bem assim que ela é uma acontextual total. Ela é acontextual porque ela tinha que ser para ser assinalar como se fosse um monumento, né? Mas ao mesmo tempo ela tem umas relações muito interessantes com o contexto. Tá. Cidade das Artes, vamos lá, Marcos, rapidamente. Então essa Cidade das Artes, ela foi feita então na Barra da Tijuca, né, que foi um projeto de uma urbanização da zona oeste do Rio de Janeiro, né, feita pelo Lúcio Costa, tá? E aí, pode passar. O Potsdam Park foi, né, ele chegou lá e disse: não, isso aí está muito estranho. Essa zona, ele achou uma coisa kit, uma coisa brega quase, tentar botar um edifício aí. Mas ele se deu conta, no fundo, né, que então seria importante, né, criar ali naquela rótula ali, né, que a gente chama de cebolão, um edifício público, que a Barra tivesse essa identidade, tivesse um tipo de monumento, digamos assim, tá? Pode passar. Então ele vai pegar, ó, em termos de caracterização substantiva, ele vai pegar esses elementos, né, do que ele entende que seja uma arquitetura brasileira, né? Então ele pega a ideia da varanda, né? A varanda, um arquétipo brasileiro. Então vai trabalhar essa ideia de duas lajes e os elementos ali, né? Também uma sala de concertos, um centro cultural, né? E esses elementos que vão ser desenvolvidos a partir dessas duas lajes, tá? E ele dizia então, esse edifício tem que ser visto de longe, né? Ele não pode ser um edifício comum, tá? Pode passar. E ele foi fazendo então esses croquis, enfim, né? E os primeiros croquis, as primeiras maquetes, ele dizia o seguinte: isso aqui tá estranho, porque isso aqui tá parecendo um estacionamento, que era um monte como se fosse um monte de coluninha, assim, né? Ele achava que aquele caráter ainda não estava adequado. Aquele edifício parecia os shoppingzinho do lado, que tem shoppingzaços, né, do lado. Então, esse edifício ele tem que se desenvolver em termos de forma, né, para que ele realmente se diferencie dos edifícios do contexto. Pode passar. E aí foi fazendo maquetes, enfim, né, esses são os vários, eu não tenho tempo, são os vários, as várias versões do projeto, né, pode passar. E aí,
nessa ideia da abstração de formas extradisciplinares, né? Então essa ideia de tu escavar, o tijolo perfurado, assim, é um desenvolvimento de questões de cheios e vazios que é típico dos edifícios que ele estava fazendo na época, tá? Então ele fazia vários, isso, vai passando, pode passar, né? E aí até que ele chega, né, nessa forma, então, em que as colunas que eram pontuais dos primeiros trabalhos, das primeiras propostas, vai se transformar, então, aí nessas velas, nessas empenas, né, que vão de cima a baixo, como se fosse aí a ideia das montanhas, né, a abstração de formas extradisciplinares, o que tem a ver com o Rio de Janeiro, com a ideia assim da curva, que é muito do Niemeyer e assim por diante, tá? Pode passar. Vamos indo, pode passar, pode passar. Então, vai se desenvolvendo todo o sistema estrutural, ó, se vocês olharem isso aí, o que não são, tem as empenas, essas, né, que eles chamam de casulos, tá? Que é uma coisa meio barroca, que é brasileira também, né? E as colunas, que é o pilotis, digamos, né, que perfura as duas lajes, não são normais, eles são infletidos. Por quê? Porque esse é um edifício deste tempo. Estão entendendo? Então, é muito, muito interessante essa ideia assim, de caracterização. Vai. Ó, então, a diferença entre o edifício, né, assim, monumento e os ordinários do lado. Vou falar, vamos lá. Vai. Essa ideia, né, do edifício ser para cima, né? Então, ele é muito interessante, assim, como se fossem navios, casulos, que são temas, o que são temas da brasilidade, são temas, né, do mar, que é uma coisa muito muito carioca, enfim, né? Então ele está trazendo esses elementos para dentro da arquitetura. Vai. Aí são as etapas intermediárias do projeto. Aí, obviamente, né, em termos de estratégia substantiva, trazer o Burle Marx para trabalhar a ideia de brasilidade aí no pilotis, né? Vai. As relações claríssimas com a arquitetura brasileira, em termos de ela ser porosa, a ideia da rampa, esse aí é o pavilhão do Brasil em Nova York, né, do Niemeyer, do Lúcio Costa. Né? Então, realmente é uma homenagem, digamos assim, à arquitetura brasileira. Vai lá. Pode passar. O pilotis aí, né, que tem essa ideia da água, enfim, de toda a arquitetura do pilotis, que é muito de Niemeyer, né, essa coisa dos Vs, pode passar. Aí, ó, então essa aí é as alusões a toda a arquitetura, a tradição da arquitetura moderna brasileira. Vai lá. Aí já o edifício construído, vai. Essa ideia é muito barroca, assim, vai. Vamos indo para o fim para fazer uma discussão. A ideia do navio, né? Trazer o edifício, né? Lá as montanhas, né? Um edifício muito, muito lindo. Tem uma ideia de céu ali, ó, com aquelas estrelas. É uma maravilha, né? Um edifício muito... Aqui, ó, então o foyer, né? O que seria um foyer comportado? Seria um foyer das salas de concerto do século XIX, né? Um foyer, que é um elemento típico, ele traz. Tem que ter foyer, porque isso é uma sala de concertos, substantivo. Só que ele distorce esse foyer porque tem que ser um edifício instável, um edifício da arquitetura contemporânea e um edifício icônico, entendeu? Vai. Outra parte do foyer. A ideia aqui, ó, essa é a sala principal, né? Como se fosse uma cidadela italiana, né? A ideia da praça e dos edifícios, né? Pequenos para fazer o teatro, fica uma coisa intimista, né? Vai. Aí a sala secundária, que é como se fosse assim uma pérola e uma concha, vai. Essa é a sala de ensaios, a distorção, vai. O muxarabe, que é um elemento arquitetônico típico nosso, só que ele não é comportado. Aí ele é distorcido, fragmentado, justamente porque para assinalar, para caracterizar o tempo atual. Vai. E aí
né, a varanda, o arquétipo brasileiro, as montanhas, aí tem esse óculo aí muito interessante, né, uma coisa meio panteão, digamos assim. Vai. Então, a última discussão, né? Então, falaram muito mal. Ó, aí teve um arquiteto que disse que aquele lá era um monstro de concreto, betão é concreto, de 40 metros, né? E as críticas aqui no Brasil, o pessoal não tem muita coragem, né? Aqui eles só torcem o nariz para não ter que discutir. Mas ele era o presidente do IAB na época, né? Disse, ó, o Museu do Amanhã vai ser legal, do Calatrava. Mas ali na Cidade da Música, antiga cidade, a Cidade da Música, depois trocaram para a Cidade das Artes, né? O arquiteto não falou com a gente, ou seja, não teve interlocução, levando ao exagero programático e exagero projetual, né? Então, assim, na verdade, os arquitetos torcem o nariz para isso aí porque eles não foram eles que fizeram, né? Então, tem todo um problema aí, no fundo, de que tinha que ter concurso, enfim, mas isso é uma outra história. Vai lá. E aí, né, digamos assim, ó, só para a gente finalizar, né, um dos jurados lá, né, da Casa da Música disse, olha, os outros edifícios eles eram tão sem graça, né, que não, digamos, não tinham esse simbolismo, essa importância da Casa da Música como ela foi, né. E os primeiros, como falei para vocês, ó, os primeiros croquis do Portson Park mostram que ele estava dizendo, olha, esse edifício não pode ser um edifício ordinário, ele não pode parecer um estacionamento, por isso ele tem que ter essas formas, digamos assim, né, para ser um monumento e não um edifício ordinário, né, que era a grande intenção. Vai, chegando no fim. E aí, então, né, obviamente, propositadamente contrastante com o entorno, né, o relato do júri disse isso, porque ele é acontextual, porque a Casa da Música ela é diferente do entorno, por isso que ela ganhou o concurso, né? E esse Otávio Leonídio aí foi até da minha banca, porque ele trabalhou com o Portson Park, e ele justamente também, né, tem essa ideia da forma, é óbvio que é para ser uma forma excepcional, né? Então quem diz que o edifício é acontextual está dizendo que ele é mesmo, ele era para ser assim. Vai. Aí o próprio Kohlhaas, né, dizendo, olha, eu não concordo muito em dizer que o edifício é um meteoro, um extraterrestre. Ele diz que realmente o que importa ali é o entorno, né, que faz esse contraste, o entorno daquele casario, mais aquele tecido homogêneo, né, que deixa o edifício da Casa da Música um edifício excepcional. Vai. E aí o Portson Park, né, dizendo que era importante ter uma resposta ao rosário das torres de centros comerciais mais ou menos monótonos. Né? Isso não podia aparecer com os edifícios do lado. Né? Ele tinha que ser um edifício excepcional. Vai. Isso aí seria só uma discussão dessa questão, né? Quando a gente fala de formas extradisciplinares, né? A ideia de arbitrariedade na arquitetura. Então, por exemplo, isso é uma coisa fundamental lá, né? Então, da arquitetura grega, que desde aquela época tinha essa ideia que é muito arquitetônica da gente abstrair formas, né? Por exemplo, aí as folhas de acanto, que depois com a teoria, né? Com a geometrização se tornou o quê? Um cânone. Hoje a gente não discute que isso é uma folha, né? E é a mesma operação que esses arquitetos estão utilizando, a ideia, sei lá, do meteoro, a ideia, né, das montanhas, é uma coisa ancestral na arquitetura, mas que se tornou o quê? Uma regra. Tá? Aí, assim, só para vocês, eu queria dividir isso aí, que é muito legal. Pensei se botava ou não. Eu mandei a tese para o Portson Park, né, esse livro aqui, e aí foi muito legal. Isso aí para mim é o meu grande orgulho, né, mais do que o prêmio lá que eu ganhei, né, ele ter mandado uma carta para mim, então, dizendo que ele ficou muito feliz com a tese, que ali diz que, né, que gostaria que fosse publicado e que seria legal me conhecer um dia, né? Então, para mim isso aqui é o que mostra assim que o trabalho ficou legal, tá? Marcos, infelizmente eu sei que é 7 horas, mas eu abro aí para perguntas e desculpa se eu me estendi. Eu acho que seria legal se alguém perguntasse, né? Como eu tenho contato contigo mais direto, Guilherme, eu vou deixar para o pessoal perguntar, né? Claro. Eu agora tenho aula, mas tenho o Rodrigo lá, então estou de dupla, né?
Mas assim, posso ficar uns 10 minutos aí, enfim, se vocês... Eu tô a fim de falar sobre esse negócio, né? E agradeço todo mundo que veio aí. Desculpa se eu tive esses problemas técnicos. E aí? Alguém? Alguma pergunta? O pessoal tem medo? Bom, Guilherme, se ninguém quer perguntar nada, eu vou perguntar, então. Claro, vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Beleza, então. Eu queria, assim, ponderar contigo, né, uma coisa, assim, será que essa visão mais pejorativa, que costumeiramente a gente, né, digamos assim, a gente se acostumou a ter uma visão pejorativa. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade, né, os professores todos, né, tinham uma certa crítica com relação a esses edifícios mais alegóricos, né, mais exagerados. Será que isso não tem a ver um pouco com, né, em alguns momentos, esses edifícios icônicos, eles exagerarem a mão no sentido de deixarem, né, as questões mais fundamentais da arquitetura, né, como, por exemplo, né, e mais pragmáticas, assim, né, de relação com a função, de relação com a questão estrutural, com as lógicas estruturais, né, com as relações de conforto ambiental. Esses prédios mais icônicos, a princípio, eles parecem, né, claro que uns mais e menos, eles parecem caminhar numa outra direção e colocar o foco da arquitetura justamente nesse esquema todo, né, de caracterização que tu está colocando. Como, né, a gente conhece, né, a gente estuda arquitetura já há algum tempo, né, 2 décadas aí que a gente tem já de estudar arquitetura, estou falando da nossa geração, né, a gente percebe, né, que existe uma dificuldade das pessoas entenderem tudo isso que tu está falando, né, de caráter, né, de toda essa sistematização. A gente aprendeu ao longo da história, ao longo da nossa história, né, e do que a gente estudou, do que nos passaram para estudar, né, que o século XIX foi um século em que se perdeu tempo. Né? A gente entende, eles falavam dos arquitetos fachadistas, né, se dava muita atenção para os engenheiros do século XIX, que estavam resolvendo problemas pragmáticos, e parece que, na verdade, isso hoje em dia, para mim, é muito claro que isso é uma interpretação pejorativa de uma geração moderna sobre o século XIX. Né? Então, assim, eu acho que está na hora, e isso não é uma coisa recente, eu acho que isso vem desde lá, né, da década de 60, quando a gente vê o Venturi já levantando essas coisas, o Rossi também, né, falando sobre isso, né? Eu acho que isso já é uma coisa bastante batida, mas parece que não assentou na cabeça dos arquitetos ainda. Né? Parece que precisa passar mais o tempo ainda para o pessoal compreender que isso aqui, né, a caracterização do edifício, a forma arquitetônica, ela não é simplesmente uma solução para questões mais pragmáticas da arquitetura. E dependendo do programa, né, isso claramente vai ser diferente, né, em cada projeto. Então, assim, eu acho que existe uma dificuldade dos arquitetos deixarem aquele pragmatismo moderno de lado para conseguir compreender esses edifícios. Mas, ao mesmo tempo, será que não existe, e daí eu te pergunto isso, será que a gente consegue estabelecer uma medida de até que ponto se pode ir, né, nesse foco, na alegoria, né, nesse caminho mais barroco da expressão arquitetônica, né? Existe uma medida para isso ou cada caso é um caso? Assim, é bem legal essa tua pergunta, né, Marcos? Porque é óbvio que não é todo edifício icônico que ele é pertinente, né? Então é bem importante isso, né? Não é todo edifício que vai ter, né, vai ter fundamentação, né? Tem os edifícios icônicos que a maioria são muito bobos de verdade, né? De fato, assim, quando a gente olha, quando a gente não analisa, né? E se a gente analisar, ele realmente é quase como se fosse uma bolha, assim, né? Um negócio que não tem consistência arquitetônica, né? Esses 2 casos aí, a meu ver,
comprovadamente eles têm todo esse lastro disciplinar, né? Para entender esse edifício, a gente tem que ter uma cultura arquitetônica, né? E o que é legal nesses dois prédios, até eu acho que mais até na Casa da Música, lá do Porto, né? Eles realmente têm assim uma relevância social, assim, sabe? O pessoal curte aquele edifício e usam muito, né? Então serve tanto para expert assim como para esse público mais não semideuses, assim como são os arquitetos, né? Mas essa medida que tu está dizendo, né? Acho eu que teria que ter certos parâmetros, né? Digamos, se a coisa não funciona muito bem, ou se... Porque a lógica estrutural não é o mote desses edifícios, né? A lógica estrutural era para um outro tipo de situação. Só que, claro, não pode ser uma licença... Porque o Catemer falava isso. Existe, digamos assim, uma espinha dorsal dos estilos e, digamos assim, das linguagens, né? E a gente pode ter licenças, mas não uma licença tal que, digamos assim, a gente não consiga ver qual é, digamos assim, a tradição estética que o cara está operando, sabe? Então, enfim, eu não saberia te dizer, né, essa mão, né, essa medida, assim, mas por um cheiro, assim, é uma coisa que tem a ver, que resolva a função, que o prédio também não seja um absurdo, né, e que ele consiga, se tu consegue identificar a arquitetura no negócio e não só uma forma extradisciplinar, digamos, né? A gente vê aqui o Museu Iberê Camargo, pô, o CISA estava atento a essa discussão, né? O cara estava ali fazendo um edifício CISA, mas aquilo ali até acho que foi tu que uma vez a gente conversou sobre isso, né? É um edifício icônico, mas ao mesmo tempo ali tem a Lina Bobardi, tem o Le Corbusier, tem o Alvar Aalto, tem, né, o Niemeyer, né? Então isso é muito legal. Acho que é reconhecer arquitetura e reconhecer, digamos assim, tradições nos edifícios, né? Eu acho que aí é a mão, né? E, claro, toda essa questão do século XIX é um baita de um preconceito que é uma coisa que os modernos, né, os Le Corbusier da vida, são responsáveis por isso. E eles utilizavam as mesmas estratégias dos caras, claro, com um vocabulário diferente, né? Mas, pô, isso aí daria uma discussão super bacana, assim, né? Eu acho que... Não sei se eu te respondi, assim. Sim. É que assim, ó, eu já te dei a resposta sabendo que a pergunta sabendo que era uma bomba, né? Porque eu acho que é impossível estabelecer a medida, né? E as coisas têm que ser olhadas caso a caso. Por exemplo, no que tu falou do Iberê, quando a gente olha para o Iberê, a gente imagina que aquela forma é gratuita, mas na verdade ela está cheia de significados, ela está cheia de porquês, e o prédio ele é resultado diretamente da ordenação espacial do edifício. Né? A gente vê a rampa, que é o sistema circulatório, a gente vê a curvatura do átrio, né? A gente vê o L das três salas, tudo isso está expresso na forma do edifício. E o resultado é um resultado, entre aspas, expressionista. Isso. Né? Ali, talvez, assim, tenha até uma maestria maior, assim, precisa, no sentido de entender o que é o compromisso da arquitetura com suas questões básicas e, ao mesmo tempo, né, ter essa expressão icônica que é característica de um edifício diferenciado, um edifício, entre aspas, novamente, monumental, né? Como e essa... Claro, essa tese minha aí, né, ela toca nesse assunto que é super sensível, assim, sabe? Basicamente, em relação à Cidade das Artes, eu disse, olha, quem fala mal desse edifício é preconceituoso, não tá afim de ver o negócio, entendeu? Porque, assim, é impressionante para todo mundo que eu falava, quando estava fazendo a tese, quando eu falava, mas cara, tipo assim, gente muito inteligente, assim, mas por que tu foi fazer isso, sabe? E eu tenho não digo uma perversidade, assim, uma certa emoção do negócio, tipo assim, provei, esse edifício tem valor. Pode a gente achar que, realmente, né, pô, ele não tem muita acessibilidade lá, assim, de veículo, é difícil de chegar lá, mas isso não é culpa do projeto, isso é o problema da área inteira, sabe? Para entrar, parecia que eu estava num conto do Cássio. Horrível, horrível. Conseguia, não achava mesmo, né? Mas eu não entendo, assim, o que seria um contextualismo da Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca não é para andar a pé, entende? Então, assim, são vários preconceitos em cima de preconceitos e é para isso que serve, eu acho, que a academia, assim, né?
tem que ter gente que analisa a coisa, né, de uma maneira assim fria, entre aspas. Claro, isso não é muito difícil, não é muito fácil, né? Mas assim, nós temos que olhar as coisas como elas são, né? E aí ver se a coisa é pertinente ou não. Eu assim, particularmente, nunca fui muito nem do Kohlraass e nem do Potsdam Park, sabe? Eu tive que estudar os caras, assim, agora, sabe? Mas foi muito bom para mim, porque eu era sempre muito da arquitetura moderna, do Niemeyer, né? E foi muito legal ter feito esse trabalho, esse doutorado aí, porque eu me atualizei muito, sabe? E tu mesmo sabe que para mim essa história de caráter eu achava uma besteira, né? Essa coisa eu falava assim, ah, isso aí é arbitrariedade, isso aí é eu acho. Isso aí. E hoje para mim é a coisa mais importante que tem, sabe? Eu falo, até teve uma aula com os alunos terça-feira, foi bem legal, a gente falou bem sobre essas coisas aí, né? E aí e eu acho que dá para existir o caráter adequado para cada situação. E eu acho que a gente tem que escolher as linguagens conforme a situação. Claro, Sabe? claro. Então, e eu acho que isso aí é uma coisa que pode lançar a luz assim para um curso de arquitetura, sabe? Sim. E aí para a gente conseguir, por exemplo, numa faculdade de arquitetura tem que ter um momento que a gente faça esse tipo de coisa, mas consciente. Não, não, vamos fazer o substantivo, cara, não sei o quê, né? Mas, enfim. É aquela ideia do arquiteto camaleão, né? Que ele vai mudando de cor conforme o entorno dele e vai se adaptando. Um cara que é muito assim, muito bom, é o Monel, né? Sim. O Monel é um cara que consegue ser, assim, muito eclético de alguma maneira, né? Sem perder uma certa identidade, assim, sabe? E eu acho que isso é bacana. Só que os caras, no fundo, e o Niemeyer falava por um outro lado, dizia, mas existe um mercado, né? Existe uma questão, assim, do cara ser meio autoral, sabe? E isso eu acho que o Niemeyer sempre foi genial. Ele conseguia fazer uma arquitetura moderna, corbusiana, entre aspas, né? Mas tinha uma característica, uma licença, digamos, né? Mas que nunca perdia a identidade daquela linguagem, né? Eu acho que o CISA equaliza muito bem isso. Né? O CISA é muito autoral. E, ao mesmo tempo, cada projeto é uma coisa. Sim, Eu sinto, assim, o CISA, um cara que consegue trabalhar dentro desses Star Architects, aí, né? E a assinatura dele muito forte, muito característica, né? E essa assinatura dele está extremamente vinculada, impregnada de cultura arquitetônica portuguesa. Total. Né? E, ao mesmo tempo, ele se transforma a cada projeto. Né? Ele tem uma versatilidade incrível. Aquele cara. E sobre essa lá a Casa da Música, né? Assim, é impressionante como os portugueses praticamente odeiam a Casa da Música, assim, os acadêmicos, né? Tipo, os caras da Escola do Porto lá, tipo assim, aquilo ali é um mal necessário, né? Os caras devem ficar bravos porque, cara, é um dos edifícios mais visitados do Porto, entendeu? E é um edifício, assim, muito interessante se tu tá afim de entender, sabe? Né? O Comas, por exemplo, que é o meu orientador, disse não, é muito estético. Não? Ele não gosta muito da Casa da Música, começou a falar mal dos bancos, não sei o quê, sabe? Tipo, daí eu disse assim, tá, professor, mas isso aí, né? Ele disse, eu consigo entender intelectualmente a Casa da Música, mas eu não gosto da Casa da Música. Ele falou, bom, isso é um outro problema, né? Tipo assim, mas vamos... E isso que eu acho legal no Comas, sabe? O Comas, ele é um cara muito aberto, sabe? Eu aprendi todas essas coisas aí que eu sei hoje, eu devo a ele, assim. E eu acho que é uma coisa que vai dar certos frutos, assim, sabe? Eu acho que esses raciocínios, essa coisa de pegar o ensino do século XIX, né? Obviamente, não daquele jeito, assim, mas com estratégias genéricas, eu acho que a gente pode fazer um ensino de arquitetura hoje mais claro, sabe? Mais, assim, olha... E eu acho que essa coisa do monumento é edifício ordinário. E a ideia de caracterizar os edifícios conforme o caso, eles têm um caráter apropriado, eu acho que isso é uma coisa, assim, que é super importante e que eu vou tentar... Eu sempre... Agora eu me dei conta o quanto isso é importante, né? Ainda bem que eu fiz esse doutorado, senão eu ia ser um idiota que achava que isso era uma bobagem. Né? E tu e o João falavam, não,
Presta atenção nisso, né? Então, que legal. E isso fica para os alunos, assim, né? Sim. A gente, o momento que eu mais aprendi, claro, foi essas questões formais, assim, de fazer mestrado, essas coisas, doutorado, né? Mas o momento que a gente mais aprendeu, acho eu, assim, foi com essas conversas, né, Marcos? Entre nós, assim, a gente tinha um grupo de estudo lá, né? E acho que isso é muito legal, assim, se os alunos fizerem isso, assim, de discutir coisas, até os projetos deles, assim, chamar talvez os professores para realmente ter um negócio, né? A gente aprende junto, É né? isso aí. Aprende junto e aprende lendo, trazendo as nossas leituras para conversar. Teve uma pergunta aqui, Guilherme, da Karen. Karen, eu te agradeço a pergunta, né? Falando da diferença de arquitetura, né? De elementos substantivos e elementos adjetivos, né? Isso daí tu já comentou, né, Karen? Me desculpa, porque isso seria repetir o que o Guilherme já falou, como a gente está gravando, né? Depois a gente vai disponibilizar e daí tu vai poder assistir, tem uma explicação com as imagens lá que fica melhor, viu? Senão a gente vai entrar a noite adentro e o Guilherme vai se atrasar para a aula dele, tá bom? Então tá, né, Guilherme? Te agradeço. Muito obrigado. Cara, muito obrigado, viu? Foi muito legal. Agradeço todo mundo que assistiu, que ficou aqui até agora. Bacana. E até a próxima. Um abraço. Eu também. Agradeço para vocês aí. Desculpa, foi rápido demais ali, mas vai estar gravado e aí dá para a gente ver. E a tese está no repositório da URGS. Vocês botarem lá lume.urgs, né? Vocês podem botar meu nome lá e vai aparecer meu mestrado e meu doutorado. Dá para baixar em PDF a tese, tá? Beleza. Valeu, um abração. Um grande abraço. Obrigado para todos terem vindo aí. Valeu. Valeu.